Olá, nós vamos aprender nesse vídeo a fazer esse padrão aqui, que nada mais é do que um ponto baixo centrado, só que é uma variação dele. Ele se chama ponto baixo centrado diagonal. Para a gente iniciar essa peça, se você ainda não viu a nossa aula de base, vai lá no canal, dá uma olhadinha que a gente já tem a aula de base lá prontinha, tá bom? A diferença da base que tá no canal para essa aqui foi a quantidade inicial de pontos que eu iniciei essa base, tá bom? Lá no canal a gente ensinou com 7 pontos e essa daqui tem 8. E eu vou explicar por quê. Nessa peça aqui, para esse tipo de ponto, a gente precisa que a nossa carreira finalize com números pares, tá bom? Porque a gente vai fazer intercalando, então sempre eu vou ter que ter um número par, certo? Então vamos lá, nós vamos partir de uma base já pronta. Como é uma peça pequena, eu vou optar por subir essa peça pelo lado bonito da peça, tá bom? Se ela fosse uma peça maior, eu optaria por deixar também esse lado bonito aqui aparente na minha peça, porque à medida que a gente vai abrindo o diâmetro da peça, o fundo vai aparecendo mais. Então, nós vamos iniciar também por aqui, tá bom? O que a gente vai precisar para poder fazer? Eu escolhi aqui umas cores candy para poder iniciar essa peça. A gente está chamando essas peças aqui de Candy Rainbow, tá? Que é justamente um degradê de arco-íris nas cores mais suaves, tá bom? A gente já tem lá no canal o aplique do arco-íris, tem a base, tem uma subida do cesto, que é o cesto de ponto baixo centrado normal, também nessa padronagem aqui de arco-íris candy. E a gente vai fazer agora essa variação de pontos, tá? Então vamos lá, mão na massa. A gente vai precisar então de 4 cores, tá? De fios de malha aí que vocês tiverem nas cores mais candy para poder fazer. Aqui minha quarta cor, então tá aqui todos os meus fios, tá? E aí a gente vai iniciar com a lilás para poder fazer a nossa base, certo? Próxima cor que eu vou utilizar aqui vai ser o azul, então eu já vou deixar ele aqui de lado. Além dos fios, nós vamos precisar de uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para poder finalizar a nossa peça, certo? Mão na massa, então. Pegue aí a sua agulha de preferência, tá? E nós vamos então dar início à nossa confecção aqui do nosso ponto baixo centrado diagonal. Como que a gente vai iniciar? Eu vou pegar aqui pelas alcinhas, tá? Desses pontos baixíssimos que eu fiz na minha peça. Vou trazer o fio pra frente. Vou fazer o meu primeiro ponto baixo e nesse mesmo ponto de base eu vou fazer o meu segundo ponto baixo, tá? Esse fio aqui eu já posso ir escondendo ele aqui, esse que ficou de rebarba aqui, eu já vou escondendo esse fio. E o que eu vou fazer? Nesse próximo eu vou pular, tá bom? Então eu venho aqui no terceiro ponto da minha base, vou colocar mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aumento em um ponto, pula um ponto, aumento no outro ponto, pula um ponto. E a gente vai fazer essa sequência para toda a minha primeira carreira, tá? Então, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai dar uma acelerada para que vocês possam retornar aqui comigo quase no final da carreira. Bom, então agora nós retornamos aqui pro meu final aqui dessa primeira carreira. Como que eu vou ficar aqui, ó? Você viu que eu comecei o primeiro ponto colocando 2 e aqui sobraram 3 e é isso mesmo, tá? Eu vou fazer o meu último ponto aqui nesse meio, porque eu pulei, vou ter que pular esse, porque eu fiz aqui, pulei, coloco o meu ponto nesse aqui, que vai ser o meu último ponto dessa carreira, da primeira carreira, certo? Agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira tradicional, invisível, em que eu vou colocar a minha agulha de trás pra frente, jogo a minha laçada aqui do último ponto pra trás, tá bom? Dou uma ajustada, eu quero que ele retorne pra simular aqui, certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Já fiz mais ou menos o tamanho que eu preciso. Eu vou vir nesse ponto final aqui, tá? Nesse último ponto da minha base.
da minha carreira anterior para poder fazer o início da segunda. Então, é ponto baixo centrado, onde que eu tenho que colocar a minha agulha, nesse V, e ele precisa sair naquelas duas perninhas lá de trás, certo? Agora, eu vou engatar aqui, ó, o meu fio na agulha, tá? Aquela laçada que tava lá atrás. Faço o fechamento e fiz o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Nesse mesmo lugar aqui, eu gosto de pegar essa laçada e esse buraquinho que ficou aqui que eu pulei, tá bom? Pra gente preencher bem essa peça. Então, você vai colocar o mesmo ponto, vai fazer o mesmo ponto, né? Assim, um aumento dentro do mesmo ponto de base aqui, só desse último, e vai pegar, vamos lá de novo. Fiz o primeiro lá, que foi com fechamento. Eu vou continuar aqui, ó, fazendo o segundo. Eu vou pegar atrás dessa minha alça aqui e no buraquinho que eu tenho do próximo ponto aqui, que foi aquele que a gente pulou. Vou trazer o meu fio pra frente, dei a altura e fechei. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira 2, certo? Lembra que sempre a gente tem que pular? Vou pular esse ponto e o meu próximo ponto vai ser um aumento nesse ponto aqui. Então, eu vou colocar minha agulha no centro, primeiro ponto aqui, agulha no centro. O próximo eu vou colocar por baixo e na próxima casinha aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que essa peça fique preenchida, eu não quero que ela fique cheia de buracos. Se eu fizer todos no mesmo ponto, eu começo a criar umas fendas aqui por conta do espaçamento que a gente fez da carreira anterior, tá bom? Então, a gente fecha aqui, eu preenchi mais a minha peça. Novamente, ponto baixo centrado, pulo um, venho no próximo, faço ele centrado aqui. Faço ele centrado no primeiro aqui. O segundo eu vou pegar por baixo e no buraquinho aqui do meu ponto que eu pulei. Ó, você vai vendo que ele vai ficando mais preenchidinho, tá bom? Então, nós vamos fazer isso até o final dessa carreira. Que vai ser a nossa segunda carreira de ponto baixo diagonal. Esse é o nome do ponto, tá bom? Se tiver alguma dúvida, desacelera o vídeo aqui no iniciozinho, para vocês pegarem o jeito do ponto. Ele é um ponto baixo centrado, mas ele é uma variação. Porque, como a gente falou no início, eu tô pulando um ponto e fazendo duplo no ponto seguinte, tá bom? Então, lembrando sempre também que fio de malha, você vai ajustando a sua peça à medida que você vai crochetando os seus pontos, porque ele é um fio maleável, ele é um fio que ele se adapta a gente tá moldando assim com as mãos, e isso faz com que o nosso trabalho fique com acabamento melhor, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Vai moldando aí com a mão, para os seus pontos chegarem exatamente onde você precisa que eles estejam no final, tá bom? Não deixe para fazer isso no final da peça, porque fazendo isso no final da peça, a sua peça já subiu, ela já tomou uma forma que ela quis, e muitas das vezes você pode ter um cesto não reto, né? Cheio de curvas, porque você não fez o ajuste carreira a carreira, tá bom? Então, anota essa dica aí, que ela é valiosa no crochê do fio de malha, tá? Vamos finalizando aqui e a gente já volta. Retornamos aqui, então, para o nosso último ponto dessa segunda carreira. Tá vendo? Ó, vou pular esse ponto, vou fazer nesse e sobrou um ponto, e é isso mesmo, era o esperado, tá? A gente fez a contagem certinha para que fechasse a quantidade de carreiras, a quantidade de pontos na carreira corretamente, tá bom? Então, vamos lá, ó. Meu fechamento invisível para essa carreira, de trás para frente. Jogo a minha laçada lá pra trás. Aqui, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como a gente vai trocar a cor,
tá? Eu não preciso fazer esse procedimento da laçada. O que eu vou fazer aqui? Eu já vou cortar o meu fio, tá? Não vou utilizar mais o fio azul. Eu vou desfazer aquele ponto e vou fazer o fechamento já finalizando com o próprio fio, tá? Porque eu não vou usar mais esse fio. Então, jogo o meu fio lá pra trás. Não sei se ficou rápido, eu vou só refazer para que vocês não tenham dúvida. Então, digamos que o meu fio do rolo ainda tá ali. Meu último ponto, vamos lá. Finalizei aqui, eu vou tirar esse ponto da agulha, certo? E vou finalizar a minha carreira com o fechamento invisível, só que com o meu fio solto. Então, tá aqui, ó. Ajusta, tá? Lembrem-se sempre de ajustar. A gente vai colocar aqui a agulha de trás pra frente aqui, nessas duas laçadas do último ponto e fiz o meu fechamento invisível aqui nessa carreira. Agora, para eu esconder um pouquinho esse fio, eu vou entrelaçar ele um pouco nessas últimas alças de trás, tá? Da carreira de baixo. Essa última carreira, então tá aqui. E eu posso depois vir aqui e cortar o que sobrou. Então, agora, a gente vai dar continuidade no nosso segundo ponto, tá? Eu venho aqui no último ponto em que eu fiz aquela simulação. Venho aqui, ó. Trago o meu fio novo, né? Pra frente. Faço o meu primeiro ponto baixo centrado. E venho aqui, ó, de novo, vendo? Nessa alça e no buraquinho. E faço também o meu primeiro ponto dessa segunda carreira. Lembrem de ir crochetando esse fio junto, tá? Pra gente poder esconder ele já no arremate aqui. Vamos lá. Pulei o próximo, venho no terceiro ponto, na verdade que foi o último, né? Do conjuntinho de aumentos. Fiz o ponto baixo centrado. Venho aqui, vou engatar esse segundo no buraquinho ali, tá? Então, tá aí. E assim nós vamos fazer durante toda essa carreira no fio verde. Então, aqui a gente já tem a nossa terceira carreira. Lembrando que esse ponto eu pulo, o próximo ponto eu faço. E faço também o meu fechamento de carreira invisível. Nesse caso aqui, como a gente vai fazer duas carreiras de cada cor, então eu ainda vou usar o fechamento com laçada, tá? Reparem que eu puxei aqui, ele acabou puxando demais essa minha perninha. Então, eu vou desfazer só para que ele não fique muito franzino. Vamos aqui no fechamento de carreira invisível, certo? Dou uma ajustadinha e vou jogar essa laçada aqui pro meu último ponto dessa terceira carreira. Então, venho aqui, trago meu fio pra frente, faço o primeiro ponto dessa carreira, da próxima carreira, e venho aqui também dando o prosseguimento. Às vezes vocês vão perceber que eu desfaço o ponto, porque eu não gosto que esse lado aqui do fio apareça aqui. Então, eu dou um ajustado justamente para que eu possa fazer o lado bonito do fio aparecer, tá? São dicas de acabamento, para você aperfeiçoar o seu acabamento aí, tá? A peça fica mais bonita desse jeito, então sugiro que vocês peguem esse hábito para que o acabamento de vocês fique bem bonito. Então, vou circular a minha peça aqui toda, tá? E a gente já volta. Então, a gente tá aqui, ó, no nosso último ponto de carreira, tá? Posso cortar o meu fio, porque eu acabei já as carreiras que eu queria no tom verde, certo? Puxo o fio, faço o fechamento aqui. E escondo, tá? O que ficou do meu restinho de fio
essa carreirinha aqui de baixo. Então, depois que eu já circulei aqui o acabamento, vou vir no meu ponto baixo aqui da carreira anterior, vou fazer agora o primeiro ponto da nossa próxima carreira, tá? A ideia vai ser a mesma para todas as carreiras que a gente vai fazer para esse cesto, tá bom? Então, se você teve alguma dúvida em relação a como fazer esse ponto baixo centrado diagonal, diminui um pouco a velocidade do seu vídeo na primeira carreira, que eu falei bem devagarzinho como é que a gente faz a lógica desse ponto, tá? Lembrando também que pra gente fazer esse ponto, a gente precisa de uma carreira, ou desculpa, de uma base que finalize com número par, tá? Porque a gente faz um jogo de faz em um e pula no outro, então eu preciso que a gente finalize a carreira anterior com números, a carreira de base, né, do meu cesto com números pares, certo? Vou fazer as carreiras amarelas e a gente já retorna. Retornamos aqui então com a nossa última cor do nosso cestinho e eu vou usar a cor rosa. E vamos fazer a mesma lógica, tá bom? De distribuição de pontos aqui para toda a minha carreira. Vou falar uma coisa importante aqui para vocês. A nossa medida de ponto sempre vai ser o ponto, essa argolinha aqui da agulha, tá? É ela que determina qual é a medida do nosso ponto. E a gente vem aqui e faz a altura desse ponto para ele ficar paralelo aqui. Se o seu cesto começar a abrir demais, é porque você está alargando muito essa laçada aqui, que é o controle do seu ponto, tá bom? Então, se seu cesto começar a fazer isso aqui, dá uma ajustada no seu ponto para que ele fique o mais agarradinho aqui. Não é uma coisa apertada, tá bom? É só, ó, eu não faço resistência nenhuma aqui na minha agulha, tá vendo? Eu só estou deixando o ponto exatamente do tamanho que ele tem que ser, que é o da agulha, tá? Mesmo que eu tenha aqui, ó, uma distância muito grande, quando eu fizer, ó, tô segurando um pouco ele aqui para ele não ficar largo demais, tá? Quando eu fizer esse ponto e o próximo, a tendência é que ele jogue tudo aqui pro lado de cá, tá? Então, ele mesmo vai dando a ajustada, ó, tá vendo? Ele ficou pequeno. Ele mesmo vai dando essa ajustada, tá bom? Não se esqueçam disso, porque senão o nosso cesto, ainda mais esse ponto aqui que é diagonal, a tendência é a gente achar que a gente precisa de um ponto mais largo para poder chegar do outro lado, e não precisa, tá? Então, vamos manter, ó, esse tamanho aqui, que é o tamanho da agulha, não se esqueçam disso, tá bom? Então, essa é a dica de ouro aqui desse vídeo, para que o seu cesto não fique torto, não fique abaulado, tá? Se você quer subir um cestinho de paredes retas nesse ponto, você precisa manter essa tensão aqui no fio, tá bom? E o tamanho do seu ponto, para que todos os pontos fiquem certinho no lugar onde eles têm que ficar. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nessas nossas próximas duas carreiras e a gente volta para poder fazer o acabamento juntos. Bom, agora, como a gente vai precisar fazer uma carreira aqui de ponto baixíssimo, tá? Eu vou aproveitar essa laçada ainda. Então, eu vou jogar ela aqui pra trás, certo? E eu já vou trazer ela pra esse outro ponto aqui, ó, pra ela ser o meu primeiro ponto baixíssimo, tá bom? Então, venho aqui, ó. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo e eu vou circular essa minha peça aqui para dar o acabamento, toda ela em ponto baixíssimo, tá bom? Nós estamos finalizando a peça.
Lembre-se de não apertar demais esse ponto baixíssimo, porque senão ele vai tender a fechar a boca do seu cesto, tá bom? Mas também não pode ser frouxo demais, ele tem que acompanhar os seus pontos da carreira. Então, aqui, ó, nós chegamos naquele último ponto que eu havia feito, certo? Eu vou cortar o meu fio, retiro ele aqui de dentro e vou fazer uma simulação do ponto baixíssimo, ó, de cima pra baixo aqui. Vou colocar minha agulha, levo esse fio aqui pra trás, tá? E eu preciso colocar esse fio aqui dentro, então, vou achar ele aqui, ó, o pezinho, pra poder jogar, então, esse fio aqui pra trás, certo? Temos aqui o nosso cestinho, ó, candy, tá bom? Arco-íris. Quando você finaliza a peça, dá uma ajustadinha aí em todos os seus pontos, né? Aquela última verificada, porque você já fez isso carreira a carreira, para que o seu cestinho pudesse ficar aí retinho, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou começar a fazer os acabamentos aqui. Então, onde tiver fio, eu já posso ir cortando. E esse meu último fio aqui, eu vou finalizar escondendo já ele aqui dentro da minha peça, tá? Feito isso em alguns pontos aqui, venho com a minha tesoura também e faço meu acabamento. Então, para que vocês possam visualizar, temos então o nosso cestinho candy finalizado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho aí que nós estamos lançando vários conteúdos gratuitos, muito legais, muitas dicas de acabamento, então se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixe seu comentário aqui, se for alguma dúvida, pode mandar que a gente responde, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Boa prática!